Fala, meu povo, tudo bom? Como que vocês estão? É o seguinte, hoje a gente vai para a terceira e última aula dessa primeira etapa, tá bom? Então eu vou passar mais algumas coisas aqui que eu acho pertinente e eu acho que vocês já vão estar aptos para a gente começar a criar o projeto, senão também começa a ficar muito chato, muita técnica e vamos pôr a mão na massa também, né? Então, isso aqui é o básico para a gente começar. E o que faltar a gente vai aprendendo na hora, na prática ali, que na verdade é a melhor maneira possível, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham assistido a aula 1 e a aula 2, para não ficar viajando na maionese. E essa aula aí, depois a gente vai para a parte de produção da nossa landing page, tá bom? Então é isso, um abraço. Bora pro nosso Figma 1. Bom, galera, a gente já tá aqui no Figma, então eu já tô com alguns elementos aqui na tela para facilitar. Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje, um pouquinho de texto, aqui a gente tem um texto de título e aqui um texto de conteúdo, certo? Então, para a gente formatar isso daqui, é sempre ali na barrinha da direita, onde ficam as propriedades, tá? Então, aqui a gente pode colocar a fonte que a gente quer. Eu vou alterar aqui a fonte, por exemplo, para a fonte Poppins. Vou colocar ela bold e eu quero aumentar o tamanho dela para 48. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar aqui Inter e eu quero que o tamanho seja 15. Tá bom? Então, agora é o seguinte. Aqui, a gente tem algumas opções aqui, ó. Aqui, centralizado à esquerda, né, ao meio e à direita. Se você clicar nesses três pontinhos aqui, a gente tem mais opções. A gente tem uma opção aqui de texto justificado. Nunca use texto justificado na sua vida, tá bom? Não use. Então, aqui tem mais alguns detalhezinhos de configuração da fonte. Você pode deixar ela toda maiúscula, você pode deixar toda minúscula, pode deixar só a primeira letra maiúscula, etc. Então, são mais algumas configuraçõezinhas que você tem aqui. Espaçamento do parágrafo e tudo mais, tá bom? Então, normalmente eu uso bem pouco. Quando eu uso esse de deixar tudo maiúsculo, minúsculo, mas é bom você dar uma navegadinha aqui, tá? Que tem mais alguns detalhes. Uma outra coisa, se eu mexer aqui, ó, ele vai autoconfigurar o tamanho que eu tô fazendo aqui, certo? Ó, vou esticar, vou puxar, vou para baixo. Então aqui é um jeito de você formatar como você quer que o texto apareça. Aí a gente tem essas opções aqui, ó. Aqui fica um tamanho fixo, então se eu deixar o tamanho do texto, a caixa desse tamanho, eu posso colocar coisa aqui. Você tá vendo que ela ficou aqui, ó. Então ela não estica, ela não faz nada, ela vai ficar sempre do tamanho que você colocou, tá? E essa outra aqui, ela vai expandindo conforme você vai colocando conteúdo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de cor e de gradiente. Pra gente criar gradiente aqui no Figma é muito fácil e muito bacana de usar. Então eu vou vir aqui, vou criar um retângulo novo. É uma parada meio básica, mas ela fica meio escondida. Então, ó, você vai vir aqui na cor. Onde está escrito sólido, você vai clicar aqui e aqui tem o linear. Então, aqui no linear a gente escolhe as cores que a gente quer. Então, vamos pôr um verde aqui. E aqui vamos colocar um outro verde. Deixa eu aumentar aqui. Ó, tá vendo? Eu já criei um gradiente. E aqui eu consigo configurar como eu quero que este gradiente se comporte aqui dentro. Então eu quero que ele venha daqui para cá. Ou então eu quero que ele venha daqui para cá. Eu quero que esse verde fique mais tenha mais ele do que o escuro. Então eu puxo aqui. Se eu quero deixar bem uniforme, eu deixo os dois na ponta. Se eu quiser adicionar uma outra cor, é só eu clicar aqui. Ele já vai criar aqui mais uma marcação aqui. E aí nela eu coloco mais uma cor que eu quero. Então agora a gente tem um degradê de 3 cores e eu posso pôr quantas cores eu quiser aqui, tá bom? Aí é só eu fechar aqui, ele já vai deixar configurado a cor que eu quero, certo? Ó. Pronto, fizemos mais uma cor. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer, que eu vou mostrar agora, é o seguinte. Deixa eu tirar um pouco do tamanho desse texto aqui. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer em todos os nossos projetos,
é nossa paleta de cores, certo? Inclusive isso daqui é muito importante para usar no Design System. Então eu vou criar aqui dois quadrados. Por exemplo, eu quero que este quadrado seja vermelho e que este quadrado seja azul. São as cores da minha paleta de cores do meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no vermelho, vou clicar aqui nos quadradinhos e vamos criar um estilo de cor. Cliquei aqui, clico em mais. Pronto. Agora aqui a gente vai criar o estilo de cor vermelho. Vermelho. Tá vendo que ele já veio para cá? Agora a gente vai vir aqui e vai criar um outro estilo de cor chamado azul. Então, se você já tiver a paleta de cor no início do seu projeto, é muito importante que você já faça isso, porque depois para você aplicar em qualquer elemento que você quiser, é só você clicar aqui e clicar direto nos quadradinhos, as suas cores já vão estar aqui. Pumba, já selecionei. Você vai conseguir manter o padrão das cores de uma forma bem fácil e rápida, tá bom? Então, a gente pode fazer isso tanto para cor, tanto para texto. Então, vamos dizer que aqui tá ficando poluído isso aqui. Deixa eu aumentar esse arquivo aqui. Então, vamos dizer que aqui eu vou criar aqui, ó, mais um... Então, vamos dizer que aqui, ó, vai ser o meu H1. Eu já tô fazendo mais ou menos um Design System aqui, tá bom? H1. Eu tô definindo o tamanho da minha fonte, não só o tamanho, mas o estilo, se vai ter bold, se não vai, do meu H1, do meu H2, do meu H3, do meu texto. E isso aqui é um pouquinho já entrando no Design System de fato, tá bom? E o meu link de texto, certo? Então, vamos supor que o H1 vai ser esse mesmo, vai ser Poppins Bold 48 e é esse título que eu quero usar. E o meu H2 vai ser 36 semi-bold. E o meu H3 vai ser 24 regular. Então eu já tenho meu H1, meu H2 e meu H3. Aqui já está certo, ó, vai ser Inter 15. E o meu link quando eu tiver link, eu quero que ele seja azul, por exemplo. Bold. Então agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com as cores, tá? A gente vai criar um estilo para cada texto. Então eu vou vir aqui no H1, vou clicar aqui e vou clicar no maisinho. E vou colocar aqui meu H1. Vou repetir o processo para o H2. E vou repetir o processo para o H3. E vou repetir o processo para o texto. E por último, para o nosso link. Então é o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo aqui nosso site, tá bom? E aí eu já defini aqui o meu título aqui. Vamos tirar isso daqui para a gente deixar um exemplo. Como ganhar dinheiro fazendo landing page. Vamos dizer que esse daqui é a nossa copy, tá bom? Então ela tá ali bonitinha. E aí agora eu quero fazer uma continuação da minha página aqui. E vai ter um título aqui da segunda dobra. Entenda como vai funcionar, por exemplo. Então, agora é só eu vir aqui no texto, clicar nesses quadradinhos e eu escolho aqui qual a configuração do texto que eu quero, entendeu? Então, para cá eu vou usar um H2. Entendeu como funciona? Depois, se eu quiser jogar um texto aqui, eu também vou conseguir definir por aqui qual vai ser. Se ele já tiver aqui, ó, e você clicar nesse iconezinho aqui, você vai tirar a formatação que ele já tá, entendeu? Então, eu vou tirar aqui. Já estava certo, mas é só para vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui no texto. Certo? Então, é assim que funciona.
Isso aqui funciona até para imagem, tá bom? Se vocês quiserem fazer imagem e que ela fique ali, você também consegue. Então, agora aqui voltando para as cores, a gente tem aqui as cores e aqui a gente tem a opacidade. Então, se eu colocar 30%, você vê que ela já fica transparente, tá vendo? Então, é ali que você regula a transparência que você quer usar. A gente também tem uma outra parada aqui. Então, imagine que isso aqui é um botão, eu vou duplicar ele. Aí, agora uma outra coisa que a gente tem aqui é o stroke. Que esse stroke, aqui é o preenchimento e aqui é o stroke, que é a linha, tá bom? Então eu quero deixar a linha preta e quero deixar um tamanho 10. Então aqui tá um botão com stroke. Eu não uso, é muito difícil usar. Muito difícil não, é impossível usar. Mas às vezes eu uso para fazer ghost button. Ghost button, na verdade, nada mais é do que um texto, um botão sem preenchimento. Então, para eu tirar o preenchimento, eu vou clicar no menos e vou vir aqui e vou colocar uma borda de 2 e aí a gente tem um segundo botão. Isso aqui é legal para botão secundário, tá, pessoal? Então, se eu tenho o primeiro botão aqui, que ele é azul, aí aqui a gente pode colocar a borda azul, escrever em azul, e daí você fica com o botão primário e botão secundário, certo? Uma outra coisa muito legal, que é muito prática também, é o seguinte: se eu tenho esse degradê e eu quero replicar ele, existe uma maneira de fazer isso. Então você vai clicar com o botão direito, vai vir em copy e vai vir em copiar as propriedades. Você vai vir no elemento que você quer, vai fazer o mesmo processo, só que vai vir aqui em paste propriedades. Então, tá vendo? Ele copiou a propriedade daquele elemento para esse. Eu posso vir aqui, colocar nesse e assim sucessivamente, tá? Então, isso é uma mão na roda muito legal também de se fazer. Então, a gente já tem aqui nossas cores definidas e temos aqui nossos textos definidos. Eu vou falar agora um pouquinho de imagem, de como a gente consegue editar a imagem. Isso é uma outra parada muito legal do Figma, que às vezes por aqui só eu consigo fazer um tratamento de imagem sem precisar abrir o Photoshop. E quanto menos programa tiver que abrir, menos tempo gastar, é melhor, certo? Então, se você der 2 cliques na imagem, ele vai abrir esta caixoleta aqui, ó. Aqui você tem exposição, tem contraste, saturação, então você consegue equilibrar imagens. Uma coisa que eu uso muito isso daqui é para colocar as imagens que eu vou usar no meu site, todas na mesma temperatura, né? Para não ficar uma muito estourada, uma muito laranjada. Então aqui eu dou uma equilibrada, pelo menos isso a gente consegue fazer com excelência aqui dentro. Então a gente consegue deixar em harmonia nossas imagens de todo o projeto, tá? Então, por exemplo, eu quero deixar ela mais viva e com menos contraste ou mais contraste. E aqui, ó, essa é uma parada que eu uso muito de temperatura. Às vezes você pega aquela imagem estourada, muito laranjada, principalmente quando tem pessoas. Você vem aqui na temperatura e tira a temperatura. Você vai ver como a imagem vai ficar 1000 vezes melhor. E aí tem aqui para você tirar a sombra, pôr mais sombra, etc. Então isso aqui é uma ferramenta muito legal para você deixar suas imagens harmônicas, certo? E agora a gente vai falar de uma parada muito bacana aqui também no Figma, que chama Auto Layout. O que o Auto Layout faz? Ele facilita a sua vida, como quase tudo no Figma. Então, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o botão 1 e o botão 2, certo? Eu criei o botãozinho aqui, daquela forma mais tradicional que se fazia antigamente, que é criar um retângulo, e depois você vem aqui e coloca o nome do botão, botão 3, certo? Então, isso daqui é o jeito que a gente fazia botão no Photoshop, antigamente. Aí você vem aqui, a linha, e tem todo esse trabalho. Aí, por exemplo, eu preciso mudar o nome desse botão, e vai ser ele vai chamar agora botão genérico número 3. Fudeu, tá vendo, ó? Aí você vai ter que vir aqui, clicar aqui, puxar pra cá, puxar isso aqui pra cá, tá ligado? Olha a trabalheira que dá, né? Aí você vai ter que vir aqui, alinhar. Então percebe que dá um trabalho fazer isso. E acontece, e você vai passar por isso muito. Então, o Figma tem o Auto Layout.
Então vamos lá, vou criar um botão novo nesse novo formato. Prestem bem atenção agora, tá? Em vez de eu vir aqui, clicar e fazer a forma, eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro escrever o nome do botão. Então aqui vai ser, ó, botão 01, certo? Eu já posso aqui adiantar aqui o tamanho que eu quero. Se eu quero bold, se eu não quero, pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou apertar Shift A. Tá vendo que ele deu um aviso aqui, ó, Auto Layout adicionado? Então, eu transformei isso num Auto Layout. O que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas. A primeira é que, teoricamente, ele já é um botão. Se você olhar aqui na nossa barrinha de propriedades, a gente vai entender que ele já tem todas as propriedades para se tornar um botão. Então, se eu vier aqui em Stroke e colocar o nosso azul, você está vendo que ele já colocou no botão? Então, ele já é um botão. Então, vamos supor... eu não quero colocar stroke, mas eu quero colocar a cor. Então, a gente já tem aqui um botão, tá vendo? Aí aqui você define as configurações do botão. Por exemplo, eu quero que esse espaçamento aqui seja maior. Eu quero que tenha 30. E eu quero que na altura tenha 20. E eu também quero que ele tenha a borda arredondada. Olha que legal, a gente está com o nosso primeiro botãozinho aqui. Então agora presta atenção, olha a diferença e olha como facilita absurdamente. Então eu vou vir aqui e vou mudar o nome dele, ó, botão. Presta atenção no que o botão vai fazer. Você está vendo que ele está acompanhando o texto agora, ó. Então eu não vou precisar ficar puxando para cá, esticando para lá, ele faz automático. Isso é maravilhoso. Então esse daqui vai ser o botão genérico 1, certo? Então o Auto Layout basicamente funciona para isso, e você pode aplicar isso para diversos níveis de camada aqui do seu projeto. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, eu vou criar um novo botão, eu vou colocar ele aqui do lado e vou deixar 20 de espaçamento aqui entre um e outro, certo? Ó. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou colocar esses dois botões em Auto Layout. A gente pode usar o Shift A, ou a gente pode clicar com o botão direito e clicar aqui em Auto Layout. Então, agora esses dois botões é foda, hein, mano? Então, esses dois botões, eles estão em Auto Layout agora. O que isso significa, Rodrigo? Significa que se eu vier aqui e precisar mudar de novo esse texto, presta atenção que além do botão acompanhar, esse também está acompanhando, o espaçamento aqui também está acompanhando. Então eu não vou precisar ficar vindo aqui puxando para cá, esticando para lá, vindo para cá, depois pega esse, põe para cá, não. É só eu vir aqui, ó, e alterar. Putz, esse aqui vai ser menor ou ele vai ser maior. Tá vendo, ó? Isso é maravilhoso, isso aqui é sensacional, é incrível. Tá bom? Então é o Auto Layout. Mais para frente eu vou mostrar ele num nível mais avançado, porque, por exemplo, a gente pode usar ele para uma situação assim, ó, por exemplo, que vai ter botão, vai ter texto, vai ter subtítulo, vai ter título, e a gente pode colocar Auto Layout aqui e ele vai ter o mesmo comportamento que aqui, tá? Então, na hora de diagramar o nosso conteúdo, se precisar fazer alguma alteração, é uma puta de uma vantagem você fazer isso, tá? É simplesmente sensacional. Bom, galera, então essa aula é isso, ela foi mais curta. Graças a Deus, finalmente a gente passou dessa etapa mais técnica, mais inicial de fato, para vocês entenderem o que cada ferramenta aqui dentro faz. E na próxima aula, provavelmente será uma live, tá bom? Eu vou avisar, então, para quem ainda não está no grupo lá do WhatsApp, se inscreve lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreve lá que eu vou avisar a data da live para a gente começar a pôr a mão na massa. Eu vou fazer um projeto real de um cliente meu, tá bom? Ao vivo, provavelmente vai ser uma live, eu não tenho certeza, mas provavelmente vai ser uma live e vai ser um projeto real, que eu vou pegar desde o começo e a gente vai fazer tudo junto, todo o processo criativo, toda a estrutura e tudo mais até o resultado final, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou, eu peço, por favor, dá um likezinho e curte o canal, pô, não custa, eu tô dando um puta conteúdo legal pra vocês, certo? Então é isso, até a próxima aula.